Olá, nesse vídeo a gente vai iniciar o estudo dos materiais compósitos. A ideia principal é entender que um compósito é um material formado pela combinação de duas ou mais fases distintas, com o objetivo de obter um conjunto de propriedades melhor do que aquele que seria obtido com cada material isoladamente. De um modo geral, muitos compósitos são formados por duas fases principais, a fase matriz e a fase dispersa. A fase matriz é a fase contínua. Ela envolve, protege e mantém a fase de reforço. A matriz também ajuda a distribuir os esforços aplicados ao material. A fase dispersa é a fase que atua como reforço. Ela pode aparecer na forma de partículas, fibras, lâminas ou partículas em escala nanométrica. O desempenho de um compósito depende de três aspectos principais. O primeiro, as propriedades das fases constituintes. Segundo, a quantidade relativa de cada fase, isto é, quanto que existe de matriz e quanto que existe de reforço. E terceiro, a geometria da fase dispersa. Quando falamos em geometria da fase dispersa, estamos falando de características como concentração, tamanho, forma, distribuição e orientação. Essas características são fundamentais. Dois compósitos podem ser feitos dos mesmos materiais, mas apresentar propriedades diferentes se a fase dispersa estiver distribuída de maneira diferente, se tiver outro tamanho ou orientada em outra direção. Por isso, ao estudar compósitos, não basta perguntar quais materiais foram usados. É preciso perguntar também como essas fases estão organizadas dentro do material. Podemos organizar os compósitos em 4 grandes grupos: compósitos reforçados com partículas, compósitos reforçados com fibras, compósitos estruturais e nanocompósitos. Neste primeiro vídeo, nós vamos concentrar nos compósitos reforçados com partículas. Pois bem, nos compósitos reforçados com partículas, a fase dispersa aparece na forma de partícula, aproximadamente equiaxiais, ou seja, com as dimensões semelhantes nas direções, em todas as direções. Esse grupo se divide em duas categorias principais: compósitos com partículas grandes e compósitos reforçados por dispersão, que são partículas menores. Nos compósitos com partículas grandes, as partículas têm dimensões suficientemente grandes para que o mecanismo de reforço seja tratado pela mecânica do contínuo, ou seja, de uma forma macro. Isso significa que a interação entre a matriz e a partícula não é analisada em escala atômica ou molecular. O principal aqui é que as partículas, geralmente mais rígidas e mais duras que a matriz, ajudam a restringir a deformação da matriz. Quando uma carga ela é aplicada ao material compósito, parte dessa tensão é transferida da matriz para as partículas de reforço. Assim, as partículas passam a suportar uma fração da carga. Esse reforço depende de uma condição fundamental: a ligação entre a matriz e a partícula, a interface. Essa região de contato das duas fases. Se a ligação for fraca, a matriz não consegue transferir bem a carga para a partícula e, nesse caso, o reforço fica pouco eficiente. Se a ligação for forte, adequada, a partícula participa de forma efetiva da resistência do material. Portanto, o reforço é um compósito que não depende apenas da presença da fase dispersa, mas também da qualidade da ligação dessa fase com a matriz. Para estimar algumas propriedades de compósitos com partículas grandes, a gente pode usar a regra das misturas.
A regra das misturas ela relaciona as propriedades do compósito com as propriedades das fases constituintes e suas frações volumétricas. De maneira simplificada, se a fase particulada tem um módulo de elasticidade maior que a matriz, aumentar a fração volumétrica dessas partículas tende a aumentar o módulo do compósito, né? O módulo de elasticidade. É importante lembrar que a regra das misturas é uma estimativa. O desempenho real também depende da interface, da distribuição das partículas, da presença de defeito e do processamento do material. Um exemplo clássico de compósito com partículas grandes é o concreto. No concreto, nós temos partículas de agregado, como a areia e a brita, unidas por uma matriz cimentícia. O cimento reage com a água e forma a ligação que mantém os agregados unidos. O concreto apresenta boa resistência à compressão e baixa resistência à tração. Por isso, em muitas aplicações, ele é reforçado com barras de aço, formando então um concreto armado. A segunda categoria são os compósitos com partículas por dispersão. Essas partículas elas são muito menores, geralmente na escala de 0,01 a 0,1 micrômetro, e o mecanismo de aumento da resistência ele ocorre em escala atômica ou molecular. Aqui o reforço não acontece simplesmente porque uma partícula suporta parte da carga. O mecanismo é mais próximo do endurecimento por precipitação. As partículas pequenas dificultam o movimento das discordâncias ou outros mecanismos de deformação, aumentando a resistência dos materiais. Comparando os dois casos, nos compósitos com partículas grandes, o reforço ele é tratado pela mecânica do contínuo. As partículas restringem a deformação da matriz e suportam parte da carga. Nos compósitos reforçados por dispersão, as partículas são muito menores e o aumento da resistência ocorre por interações em escala atômica ou molecular. Portanto, a diferença entre esses dois tipos não é apenas o tamanho das partículas, a diferença principal está no mecanismo de reforço. Pois bem, nesse primeiro vídeo, nós vimos que os compósitos são materiais formados pela combinação de diferentes materiais. Os principais conceitos foram fase matriz, fase dispersa, interface entre fase e matriz, geometria da fase dispersa, compósitos reforçados com partículas, e aí a gente tem as partículas grandes, a gente aplica a regra das misturas, um exemplo dado foi o concreto, e temos também o reforço por dispersão. O desempenho de um compósito, ele depende da combinação entre as fases, da quantidade de cada fase, da geometria, do reforço e da qualidade da interface. No próximo vídeo, nós vamos estudar o grupo de compósitos com maior potencial de reforço mecânico, os compósitos reforçados com fibras. Até lá!